Eu vejo como muito perigoso essa atitude da torcida, tanto do Vasco como a do Sport, que ocorreu essa semana. Muito perigoso. Precedentes à vistas. Agora, precedentes que eu falo da forma como foi, muito incisiva, muito firme, com ameaças. Isso já aconteceu em outros momentos com outros clubes? Já. Não vai ser a primeira, nem tampouco a última. Mas a forma como as coisas elas aconteceram, para mim, liga o alerta. Liga o alerta para a gente trabalhar no sentido de evitarmos futuras tragédias. Porque a forma como os jogadores, a comissão, ou seja, todos que fazem parte daquele momento, ou que fazem parte de um lado o esporte, do outro lado o Vasco, foram ameaçados. A gente está falando de ameaças, a gente está falando de integridade física e mental. Eu pergunto para vocês aqui, eu deixo para nossa reflexão. Quem é que consegue trabalhar numa condição de ameaça? Quem é que consegue desenvolver o seu trabalho sendo pressionado a ponto, no caso dos clubes, dos jogadores, a ponto de entenderem, porque para meio entendedor, né, basta. Porque o que eles sofreram ali, na minha concepção, foi ameaça de morte. Em outras palavras, se a gente for analisar de forma velada ou explícita, foi ameaça de morte. Tá? Então, eu fico me perguntando quem é que consegue desenvolver um trabalho com harmonia, com tranquilidade, sabendo que está sendo pressionado, inclusive com ameaças de morte. Se você for bem analisar o pé da letra, sabendo que até os seus familiares podem sofrer represálias a respeito disso. Então, na minha concepção, o que está ruim pode ficar pior. Pode ficar pior. Tá? Então, você viu lá o líder da torcida do esporte falando que todos ali tinham ou têm antecedentes criminais. Na verdade, não é tinham, não. Tem antecedentes criminais. Vocês viram a forma como ele pegou pela camisa o Pablo, jogador do esporte? E no caso do João Vitor, do Vasco, que bastou ele querer ali levantar a voz para contrapor a acusação que estava sendo feita a ele, que os caras já se alvoroçaram, já atiçaram ali e tipo assim, cala a boca, se não calar, a gente já vai para cima, ou seja, tem que ouvir sem dar um pio. Vale um destaque nessa história toda para o Diniz. O Diniz conseguiu enfrentar os caras de forma a reconhecer os problemas e praticamente deu a palavra dele de que o Vasco, né, vai sair dessa situação. Mas a coisa é muito grave, muito grave. Aqui no nosso canal, como em tantos outros, mas eu falo por mim especificamente, não tem como a gente compactuar com esse tipo de entendimento, com esse tipo de postura, porque eu fico imaginando, volto a dizer, eu fico imaginando os familiares desses jogadores. Eu fico imaginando. Aí, infelizmente, existe uma cultura, um entendimento por parte da torcida que, se nós pressionarmos, se a gente for lá, invadir o CT,
se a gente ameaçar, se a gente agredir fisicamente, se for o caso, eu acredito que o resultado vai passar a ser diferente. Então existe isso na cabeça dos caras. Um negócio que, no entendimento deles, só se resolve através da força. Mas tem esse outro lado. Agora, falando especificamente do Vasco, sobre o que fazer para resolver a questão. O Vasco só de IPTU, entrando na questão financeira agora, porque para mim uma coisa está ligada à outra, só de IPTU o Vasco deve mais de 2 milhões, segundo a prefeitura. Dos seus espaços, dos seus imóveis, para isso e para aquilo. Me diz, o que o Diniz, com o material humano que tem hoje nas mãos, vai poder fazer? Qual é a solução? O Vasco vai ter condições de contratar os melhores jogadores? Eu acredito que não. E a torcida, essa mesma torcida que está pedindo para usar a base, será se vai ser suficiente a base para dar um resultado, dar uma resposta imediata? Eu também acredito que não. Então, o que a torcida do Vasco e de todos os clubes que passam por um péssimo momento financeiro é entender que a carne tem que ser cortada. Eu estou sempre levantando essa bandeira, sinalizando nesse sentido. Se a torcida não caminhar junto com diretoria, com o clube de uma forma geral, entendendo que a gente vai ter que passar um bom tempo sem ganhar título, e se for para cortar a própria carne, e que tem, na minha concepção, tem que cortar essa carne, para isso tem que ser rebaixado ou abdicar de uma série de outras questões, que seja feito isso. Agora, o que não dá, na minha concepção, é você ficar dando margem, sem falar uma linguagem clara para essa torcida, de que a realidade é outra. De que a condição do clube não permite o clube ir além disso. Isso tem que ficar muito claro por A mais B. O seu Pedrinho, presidente do Vasco, que assumiu, né, a presidência do Vasco para dar a sua cara à tapa, e que isso seja louvável, precisa deixar muito claro, parece que ainda não está, ou a torcida não entende, que por um bom tempo o Vasco vai precisar ficar sem ganhar nada, sem poder disputar grandes competições. Tá bom? Enquanto isso, a coisa vai continuar do jeito que está. Agora, é preciso, independente de qualquer coisa, o Vasco, como esporte ou qualquer outro clube, tomar providências para que isso jamais se repita. Porque, para mim, abre inclusive precedentes para outros torcedores, organizados ou não, realizarem ou terem a mesma postura que tiveram no CT do Sport e no CT do Vasco, respectivamente. Nós não podemos entrar no ambiente ou no clima da barbárie. Porque já pensou se a moda pega? Me digam. Se a moda pega, aí a coisa vai ficar bem complicada. Abraço.